Minha oração para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, palavras do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enxergando o nosso valor em Deus é o nosso tema da semana. O apóstolo Paulo nos ajuda muito a compreender esse tema. Porque Paulo ele tinha o que eu chamo de personalidade espiritual em Cristo impactante. A sua convicção de quem ele era para Deus por meio de Cristo e o que Deus queria fazer na vida dele, lhe dava uma personalidade, uma firmeza que nada o abalava. Aqui, ao escrever essa carta aos Filipenses, Paulo está preso, e na cadeia ele escreve tantas outras cartas. Enquanto preso, ele era taxado como criminoso. Até mesmo outros líderes cristãos diziam lá, não é apóstolo nada, tá vendo? Senão não estava preso. Alguns irmãos das igrejas que ele fundou diziam lá, eu falei que esse Paulo não presta, mas Paulo sabia em quem ele cria. Paulo tinha a convicção do seu chamado e do propósito de Deus para a sua vida. Ele tinha essa personalidade espiritual que nós também precisamos desenvolver. Paulo tinha uma personalidade tão forte, uma convicção tão forte que ele chega a dizer, lembra, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque, meus irmãos, se nós não desenvolvermos essa personalidade espiritual, a gente não buscar enxergar o nosso valor em Deus por meio de Cristo, vão vir as dificuldades, as lutas da vida, vão vir as perseguições por causa do Evangelho. Ou a gente vai retroceder, alguns desistem, ou então a gente vai ficar muito abatido do que estão falando, do que está acontecendo, das injustiças. Por isso você precisa compreender como Paulo, eu preciso compreender, que a nossa vida aqui é Cristo. Vivemos para servir o nosso Senhor, para dar fruto. É por isso que lá em Gálatas 2:20 ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que Paulo era essa coluna da fé, era firme. E Deus também precisa que você esteja firme para que o evangelho dele seja pregado, para que você não se abata diante das circunstâncias. Paulo dizia na sua condição como preso, olha, a minha prisão serviu para que eu pregasse aos militares, porque toda a guarda pretoriana conhece o meu testemunho e muitos estão se convertendo. A minha prisão serviu para que muitos fossem encorajados a pregar o evangelho com mais vigor e coragem. Então, assim, quando nós estamos em Deus, ele vai usar as circunstâncias mesmo difíceis para realizar os seus propósitos e dar o crescimento que precisamos. Interessante esse tema, né? Como precisamos desenvolver essa personalidade espiritual em Cristo. E isso a gente consegue quando a gente enxerga o nosso valor. Como Paulo, ele sabia quem ele cria, ele sabia do propósito de Deus para a sua vida. E aí, quando nós temos essa personalidade espiritual, seja aqui, seja em qualquer circunstância nessa vida, nós somos de Cristo, vivemos para Cristo. E seja na vida que está por vir também, nós somos de Cristo, é lucro. O que nos espera é algo bem melhor. Eu gosto das palavras de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4:8, quando ele vai dizer, a nossa vida espiritual nos dá promessas dessa vida agora e da vida que há de vir. Porque nós sabemos que Jesus disse que moradas eternas estão sendo preparadas para nós. Veja como você é importante para Deus. Então, não permita, em nome de Cristo Jesus, que nada te deixe abatido, triste, o suficiente para você deixar de pregar o Evangelho, ou adorar a Deus, ou buscar a Deus.
O seu viver agora é Cristo. Amém? Desenvolva essa personalidade espiritual, você pode. Olhe, enxergue o seu valor em Deus por meio de Cristo Jesus. Ele te ama e Ele quer usar a sua vida para mostrar a outros que eles também são importantes para Deus. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.